Com a China, o comércio 3,9%. Com os Estados Unidos, que é a maior economia, 12%. O triste é que com a Argentina caiu quase 40% este ano, e no último governo caiu quase 40% do comércio. Mas nós, mesmo com a Argentina, com as questões políticas do atual governo, a gente quer relevar isso e pensar sempre que é um parceiro estratégico para os negócios brasileiros. É um grande endereço para as nossas exportações e assim, a Europa também, a gente está crescendo muito com a possibilidade de termos o acordo União Europeia, Mercosul assinado. Ontem eu estava no Rio participando desse debate. Eu acho que nunca teve tão perto, eu trago aqui para a Voz do Brasil, a possibilidade de assinatura desse acordo. Vamos criar o maior bloco econômico do mundo, 700 milhões de pessoas, com um potencial econômico que vai nos colocar no topo, porque a Europa é o grande supermercado, é o grande comprador do mundo. Agora, presidente, vamos explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte do que a gente fala quando a gente fala de investimentos estrangeiros no Brasil. O senhor mencionou exportações de empresas brasileiras para fora, mas a gente está falando também de investimento, por exemplo, na colocação de uma fábrica de uma empresa estrangeira aqui, é disso que a gente fala? Sim, o mundo vive a crise climática e procura, por exemplo, solução para fazer a transição energética, descarbonizar e ter energia sustentável. O Brasil é um modelo disso. O Nordeste brasileiro hoje é um grande endereço, por exemplo, para o hidrogênio verde. E só dá para produzir hidrogênio verde se você tiver energia renovável. E quem tem é o Brasil. A nossa matriz, 85%, ela é limpa, ela é renovável, com hidroelétrica, com solar, eólica e até biomassa. Nenhum país do mundo tem isso. Então, está tendo muito investimento nessa área. Você também tem muito investimento na área até mesmo de biocombustíveis. Etanol do milho. Os Estados Unidos produz 65 bilhões de litros de etanol. O Brasil produzia, antes do governo do presidente Lula, 6 bilhões de litros por ano. Vai produzir já 20. E aí tem mais etanol de segunda geração. Nessa área também você tem muitos investimentos. E o Brasil lançou o PAC. É um programa de mais R$1,5 trilhão de reais, que são oportunidades incríveis para grandes corporações investirem em infraestrutura, porque é incrível, nós estamos tendo um bom problema. Temos que investir mais em logística, mais ferrovias, mais rodovias, mais portos e mais armazenagem. Tudo isso em decorrência desse crescimento incrível, vertiginoso da produção brasileira, que vai de minerais até mesmo ao agronegócio, e agora voltando a produtos industrializados, que é muito bom, porque aí são manufaturas, são produtos que geram empregos aqui. Assim, é o Brasil de volta mesmo, sinceramente, fazendo muito sucesso, e eu acredito que o fluxo de comércio, que no primeiro governo do presidente Lula era de 100 bilhões de dólares, quando ele deixou em 400 bilhões de dólares, a exportação e importação, agora chega perto de 600, podemos entender que deve chegar a R$1 trilhão nos próximos anos. Pois é, presidente, quais são aí os próximos passos, qual é a tendência para o próximo semestre? Na sexta-feira a gente já vai ter um anúncio, né? Então, os números tão incríveis, são muito importantes. O Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, que é liderado pelo vice-presidente Alckmin, tem um papel fundamental, está trazendo muito investimento com o trabalho que foi feito. O ministro Haddad, com a reforma tributária, com o ajuste das contas, com inflação baixa, com o juro caindo e crescimento econômico, também é um outro endereço de investimento. E eu queria citar também o ministro Fávaro. Nós trabalhamos com o Itamaraty e muito com o ministro Fávaro. Foram abertos mais de 150 novos mercados. Nós estamos falando de mais de 50 países. Quando se abre mercados pelo mundo, que é o papel do governo, e a Apex está junto, você escancar a porta para que o produto brasileiro, que o empreendedor brasileiro, o exportador brasileiro possa alcançar. A Apex, por exemplo, trabalhou ano passado com 17 mil empresas, 40% delas pequenas e microempresas, que a gente quer apostar muito em cooperativas, pequenas empresas no norte e no nordeste, porque são regiões que tem um potencial de crescimento das exportações muito grande. Eu falava com o presidente Lula na semana passada, que eu fui na comitiva com ele, e com o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O propósito nosso é um modelo um pouco da Itália. A Itália é um grande exportador, exporta inclusive design, e é sempre pequenas microempresas associadas numa cooperativa, conquistando o mercado do mundo. O Brasil pode fazer isso no norte e no nordeste, sem prejuízo de seguir crescendo no centro-oeste, no sudeste e no sul.
Muito bem, nós conversamos com Jorge Viana, presidente da Apex Brasil. Presidente, infelizmente o nosso tempo é curto, mas a gente queria agradecer a sua presença aqui na Voz do Brasil. E eu fui ligeirinho, né? Porque 7 minutos não dá para falar nada, mas queria dar um abraço em todo mundo, pessoal do Acre, da Amazônia, do Brasil todo, e parabenizar vocês por levar essa Voz do Brasil adiante. São quantas décadas, hein? 89 anos ontem. Pois é, tá vendo? Bem mais velho do que eu, graças a Deus. Mas um abraço para vocês, muito obrigado. Um abraço. Um mundo sem desigualdades, sem fome e com educação garantida a todas as pessoas. Esses são alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, documento assinado pelos 193 Estados-membros da ONU, inclusive pelo Brasil. Agora o governo brasileiro está apresentando o que tem feito para cumprir esses compromissos. Como podemos ter um mundo melhor no futuro? Para responder a essa pergunta, a ONU, Organização das Nações Unidas, definiu 17 metas que trazem os principais desafios para garantir essa realidade até 2030. São chamados de ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que tem a finalidade de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e os povos. E para saber como estão sendo cumpridas as 169 metas desse documento, o governo federal lançou o Relatório Nacional Voluntário, que foi apresentado nesta terça-feira para prefeituras e movimentos sociais no Rio de Janeiro. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, afirmou que o Brasil está trabalhando no cumprimento dessas metas. Queria dizer aqui que os principais temas que nós estamos trabalhando todos os ODS, mas tem esses aqui que são prioridades nesse momento pela urgência, que é combate à fome, à pobreza e à desigualdade, enfrentamento das emergências climáticas, preservação dos biomas, transição energética justa e sustentabilidade da Amazônia, defesa da democracia, igualdade racial e trabalho decente. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, falou sobre o trabalho que o Brasil tem feito para incluir uma nova meta. O presidente Lula apresentou na Assembleia Geral da ONU e estamos avançando na proposta da criação do ODS 18. Um objetivo que nos lembra que enquanto houver racismo ou qualquer tipo de desigualdade em qualquer parte do mundo, a humanidade não alcançará o patamar do desenvolvimento sustentável. Esse desenvolvimento só será possível com a eliminação de todas as formas de violência contra povos indígenas e afrodescendentes, nas esferas pública e privada, levando em conta todas as suas interseccionalidades, em particular a juventude, as mulheres e a população LGBTQIAP+. O governo federal apresentou na semana passada esse relatório nacional voluntário no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, que ocorreu em Nova York, nos Estados Unidos. Esse documento foi elaborado pela Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, formada por metade dos membros do governo e a outra metade pela sociedade civil. Reportagem Raquel Mariano. E além da ONU, a luta mundial contra a miséria e a desigualdade social também será um compromisso do G20, o grupo que reúne os países com as maiores economias do planeta, incluindo a União Europeia e a União Africana. O governo brasileiro preside o grupo e recebeu dos ministros desses países uma declaração conjunta assegurando esses objetivos. O repórter Pablo Mundinho está conosco aqui no estúdio e tem mais informações sobre esse documento. Boa noite, Pablo. Boa noite, Mariana, Nasce. Boa noite a todos que nos acompanham. No final da tarde de hoje, ministros do G20 emitiram uma declaração ministerial de desenvolvimento do G20 para reduzir as desigualdades. Esse documento, construído pela primeira vez no G20, compromete os países com o desenvolvimento sustentável e político inclusivas. Esta cooperação internacional é fundamental, já que são as 20 maiores economias do mundo que discutem ações a serem seguidas pelos países integrantes. O governo brasileiro também reafirmou o compromisso do país com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nessa reunião, o Brasil defendeu como prioridade absoluta a erradicação da pobreza. Um dos objetivos é adotar bons exemplos de políticas públicas para reduzir as desigualdades, além da inédita Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza. E eu preparei uma matéria que explica mais esses desafios do desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir.
Na reunião ministerial das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia e a União Africana, o G20 deve aprovar decisões importantes para o planeta. O encontro dos ministros do grupo no Rio de Janeiro, liderado pelo Brasil, é mais uma etapa para consolidar entendimentos entre os países. Na abertura, o grupo de desenvolvimento debateu questões como acesso à água e saneamento. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, um tema essencial. Água potável e saneamento básico são cruciais não apenas para o progresso econômico e social, mas também para a garantia dos direitos humanos, incluindo o direito à saúde e a um meio ambiente limpo, saudável e sustentável. O Brasil detém uma das maiores reservas de água potável do planeta e, ao mesmo tempo, abriga a região semiárida mais densamente povoada do mundo. Além de diversas comunidades em situação de vulnerabilidade, incluindo os povos indígenas. Esse cenário nos impõe o duplo desafio de preservar nossos recursos hídricos e de garantir uma melhor distribuição de sua utilização. Fundamental para a existência humana, a água tratada ainda não é universal, como explicou a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. São 2 bilhões e 200 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e 3 bilhões e 500 milhões que não têm acesso ao serviço de saneamento básico. No Brasil, o país com o maior manancial de água doce do planeta, ainda são 32 milhões sem água tratada e 90 milhões de brasileiros e brasileiras sem tratamento de esgoto. Isso significa dizer que não tem acesso a esse direito fundamental à vida, à plenitude da cidadania. Este é o tamanho do nosso desafio. Nessa terça-feira, um momento histórico no encontro. Pela primeira vez, o grupo discutiu metas e políticas para a redução da desigualdade racial e o combate ao racismo. O presidente Lula participa amanhã do pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta do Brasil apresentada no G20 da Índia. Acordos e relatórios aprovados nessa reunião ministerial serão usados para decisões finais na cúpula do grupo em novembro no Rio de Janeiro. Reportagem Pablo Mundim. Ainda no âmbito do G20, 2 reuniões sobre trabalho aconteceram em Fortaleza, no Ceará, nesta terça-feira. Na pauta, os desafios para os trabalhadores de todo o mundo diante das mudanças climáticas e avanço da tecnologia. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, falou que os países devem atuar para melhorar a distribuição de renda e riquezas. E esse processo, segundo o ministro, passa por novos entendimentos das condições de trabalho. Tenho muita convicção de que o diálogo social e a negociação coletiva serão ferramentas indispensáveis para lidar com os novos e futuros desafios do mundo do trabalho. É fundamental que pensemos um novo contrato social neste contexto global cada vez mais frágil. E essa deve ser uma construção coletiva, na qual os trabalhadores serão sujeitos de direitos e não mercadorias. Fortalecer as organizações produtivas econômicas das mulheres rurais. Para isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vai financiar projetos em todo o Brasil. A ideia é que as ações beneficiem mais de 5 mil mulheres agricultoras. O edital lançado este mês pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem a vigência de 2 anos e prevê um aporte de mais de 30 milhões de reais. Ao todo, serão selecionados 25 projetos, de acordo com Patrícia Mourão, coordenadora geral de Organização Socioprodutiva das Mulheres Rurais, da Subsecretaria das Mulheres Rurais do MDA, terão prioridade as propostas das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. São as regiões que têm maiores índices de pobreza, maiores índices de mulheres em situação de insegurança alimentar. São também regiões onde a gente tem o maior número de empreendimentos da agricultura familiar que são gerenciados por mulheres. As propostas podem ser cadastradas na plataforma Transfere.gov até o dia 17 de agosto de 2024. Serão financiadas ações de capacitação, melhoria de gestão e projetos que facilitem o acesso a programas de financiamento e compras públicas.
A expectativa, segundo o governo, é beneficiar mais de 5 mil mulheres rurais de todo o Brasil com o novo edital. A agricultora familiar Viviane Moreira comemorou a medida. Sou do assentamento Gabriela Monteiro, no Distrito Federal. A gente pretende sim participar desse edital e tentar ter sucesso nesse acesso a essa política tão importante, fortalecer a economia e a agricultura familiar a partir das mulheres. Esse é o primeiro edital do Programa de Organização Produtiva e Econômica de Mulheres Rurais, lançado pelo governo federal no ano passado. O objetivo é promover a integração de políticas públicas que estimulem processos produtivos e econômicos voltados para a produção de alimentos e produtos saudáveis e sustentáveis, além de valorizar o trabalho e garantir a autonomia econômica das mulheres do campo, águas e floresta. Reportagem Gabriela Noronha. O Ministério das Cidades lançou o Prêmio Bicicleta Brasil. Serão reconhecidas ações técnicas, científicas ou artísticas que incentivem o uso da bicicleta, contribuindo para a melhoria das condições de mobilidade nas cidades. O prêmio varia de 50 mil a 5 mil reais. As inscrições vão até o dia 3 de setembro. Mais informações em gov.br/cidades. A Receita Federal abre amanhã às 10 horas a consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda. Devem ser contempladas neste lote mais de 6 milhões de restituições em pagamentos que superam os 8 bilhões de reais. O crédito na conta dos contribuintes está previsto para o dia 31 de julho. Para saber se a restituição está disponível, basta acessar a página da Receita na internet em gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar a restituição. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você. Até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF Educa oferece curso gratuito sobre proteção de direitos fundamentais. Consultas populares vão ocorrer em 5 municípios nas eleições municipais de outubro. Família de bebê que recebeu vacina de Covid por engano será indenizada. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. A plataforma STF Educa está com inscrições abertas para o curso Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. A proposta é promover a educação acessível a qualquer pessoa interessada, contribuindo com a democracia e a justiça no país. Michele Chiapa. O conteúdo vai abordar aspectos como a teoria geral dos direitos fundamentais, as peculiaridades da efetivação jurisdicional desses direitos e a judicialização da matéria. A carga horária é de 24 horas aula e o período de realização é de até 90 dias após a inscrição. A capacitação à distância é assíncrona, ou seja, não acontece em tempo real e permite acesso ao conteúdo a qualquer momento. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site stf.jus.br. Tribunal do Júri vai julgar a ação relacionada a policiais militares acusados pelo desaparecimento de um adolescente em 2014 na Bahia. A decisão é do vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência do tribunal, Fátima Uchoa. Inicialmente, 5 policiais militares foram denunciados por sequestro e cárcere privado. Os crimes teriam ocorrido em abordagem que terminou no desaparecimento do adolescente de 16 anos, Davi Fiuza, em Salvador. Declarada a morte presumida da vítima, o Ministério Público pediu a remessa dos autos de vara de auditoria militar para a vara do júri popular, no que foi atendido e a decisão foi mantida pelo Tribunal Estadual. No STJ, ao indeferir a liminar em habeas corpus, o ministro Og Fernandes esclareceu que o caso não justifica a concessão da medida urgente, pois no acórdão da Justiça da Bahia foram declinados os motivos para a solução adotada. 5 cidades vão decidir sobre temas de interesse local no primeiro turno das eleições municipais deste ano. As chamadas consultas populares possibilitam que moradores opinem sobre assuntos específicos dos municípios
Carolina França. A Justiça Eleitoral recebeu 5 pedidos de consulta popular. 2 são no Maranhão, na capital, São Luís. O plebiscito é sobre a implantação de passe livre estudantil. Em Governador Edson Lobão é sobre a mudança de nome da cidade. No município de São Luís, em Roraima, a consulta também é sobre mudança de nome. Em Belo Horizonte, o referendo é sobre a alteração da bandeira. E em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, a consulta é sobre o local do novo Centro Administrativo Municipal. Banco deve nomear candidato aprovado para cadastro reserva. A decisão é da 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. Larice de Paula. Na ação, o candidato ao cargo de analista de tecnologia da informação no Banco do Brasil alegou que as vagas estavam ocupadas por terceirizados, impedindo a convocação de todos os classificados no concurso público. Em primeira e segunda instâncias, a Justiça do Trabalho concluiu que a instituição ignorou os concursados na contratação. O Banco do Brasil recorreu, mas a 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho avaliou que a contratação de terceirizados para a mesma função caracteriza omissão indireta à nomeação. Os pais de um bebê de 5 meses vão receber R$70 mil pelos danos morais sofridos depois que a filha recebeu uma vacina errada no posto de saúde municipal. A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve sentença que condenou o município de Jundiaí. De acordo com o processo, a criança deveria receber vacinação contra a meningite, mas o imunizante aplicado foi contra a Covid-19, não indicado para bebês de 5 meses e em dose muito superior ao que é recomendado até mesmo para adultos. O laudo médico apontou que a aplicação indevida acarretou lesão no miocárdio da menina, que terá que ter acompanhamento cardiológico contínuo durante a infância. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse rádio e TV justiça.jus.br e ouça ao vivo pelo Tunin. Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Ricardo Nacaoca e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Líderes do governo buscam recursos para garantir a votação do projeto da desoneração da folha de pagamento. Comissão aprova projeto que incentiva o diagnóstico do transtorno do espectro autista também em pessoas adultas e idosas. Portal E-Cidadania registra mais de 5.000 ideias legislativas no primeiro semestre. Boa noite. Lideranças do governo no Congresso Nacional continuam tentando garantir recursos para a votação consensual em agosto do projeto da desoneração da folha de pagamento. Senadores sugeriram fontes para uma despesa de 17 bilhões de reais neste ano, mas a equipe econômica do governo estima um gasto superior a 26 bilhões com os benefícios. Saiba os detalhes na reportagem de Érica Christian. Um dos projetos prioritários do Senado em agosto é o da desoneração da folha de pagamento, que reduziu a cobrança previdenciária para 17 setores da economia e pequenos municípios. O benefício deveria ter sido extinto no ano passado, mas o Congresso Nacional decidiu mantê-lo. A equipe econômica anunciou um déficit nas contas públicas de 28 bilhões e 800 milhões de reais e um corte no orçamento de 15 bilhões. O secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, alertou que a desoneração da folha de pagamento contribuiu para o resultado ruim. Em resposta, o vice-líder do PL, Isalci Lucas, do Distrito Federal, citou as sugestões dos senadores das fontes para manter o benefício. Ele questionou a despesa de 26 bilhões de reais este ano com a desoneração. A desculpa sempre é a desoneração, coisa que já existia, inclusive, nos anos anteriores. O que falta realmente é cortar os gastos, né? O governo não pensa nisso, só pensa em arrecadar cada vez mais. O
líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, reafirmou que as negociações com a equipe econômica continuam, mas não descartou o aumento de 1% da contribuição social sobre o lucro líquido para o setor financeiro, caso as receitas do Senado não se concretizem. Se o conjunto das outras fontes não resolver a conta da desoneração, a última rácio é encontrar alternativas desse ponto de vista. Então é a isso que vamos ter que nos debruçar. O Congresso Nacional e o governo têm até o dia 11 de setembro para fecharem um acordo. Caso contrário, as empresas e os pequenos municípios voltam a pagar a contribuição previdenciária cheia neste ano. O senador Beto Faro, do PT do Pará, parabenizou o governo federal pelo lançamento do Plano Safra, da agricultura familiar e da agricultura empresarial. Segundo Faro, será o maior volume de recursos já oferecidos ao setor, em torno de 75 bilhões de reais. Em 2023, o Plano Safra girou em torno de 71 bilhões. O senador ressaltou que a estratégia do governo para o setor vai além de garantir o plantio, chegando até um incentivo de combate ao aquecimento global e transição energética. A sustentabilidade perpassará todas as medidas da integração, ambos os planos, e dessa forma dando consequência às estratégias do governo brasileiro pelo combate ao aquecimento global e pela transição energética e ecológica da agricultura. Faltam dados sobre a população adulta autista no Brasil. Isso impacta tanto na vida da pessoa não diagnosticada, quanto na dificuldade de construir políticas públicas específicas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos do Senado pode ajudar a mudar esse cenário ao incentivar o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Repórter Marina Dantas. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que incentiva o diagnóstico do transtorno do espectro autista também em pessoas adultas e idosas. O texto já foi aprovado na Câmara e é de iniciativa do deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima. No Senado, a proposta contou com o voto favorável do relator, Romário, do PL do Rio de Janeiro. De acordo com o senador, ainda há uma enorme carência de dados sobre pessoas adultas com transtorno do espectro autista no país. Isso acontece porque o diagnóstico é realizado usualmente na infância. Contudo, ainda que tardio, o diagnóstico é de extrema importância. Sem o devido diagnóstico, as pessoas podem ser expostas à dificuldade de interação social, assim como estar mais vulneráveis à ansiedade e depressão. As políticas de educação para jovens e adultos no Brasil serão monitoradas e avaliadas por uma subcomissão do Senado. O colegiado foi instalado na casa e vai trabalhar no combate ao analfabetismo e na promoção de inclusão social. A reportagem é de João Guilherme Bugarim. Em sua primeira reunião, a Subcomissão Permanente de Acompanhamento das Políticas de Educação de Jovens e Adultos elegeu sua presidente, a senadora Janaína Farias, do PT do Ceará, e aprovou seu plano de trabalho. Janaína Farias defendeu a construção de políticas públicas que combatam o analfabetismo e melhorem a formação básica de jovens e adultos, levando em conta marcadores raciais e sociais de desigualdade, uma vez que esses problemas afetam em maior grau os mais pobres, os negros, as populações de zonas rurais e os nordestinos. Criando essa subcomissão, a gente abre um olhar especial para esse público que precisa tanto do Congresso como do Executivo federal, estadual e municipal. Segundo dados de 2023 do IBGE, o Brasil possui mais de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas e mais de 68 milhões de jovens e adultos que não concluíram a educação básica. A administração pública não poderá classificar como sigilosas despesas com cartão corporativo de caráter pessoal, como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. E os órgãos de todos os poderes deverão divulgar faturas de quaisquer cartões de pagamento e notas fiscais referentes a ressarcimento de agentes públicos. Repórter Bruno Lourenço. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a disponibilização em inteiro teor e em formato aberto de faturas de cartões corporativos do governo. O projeto proíbe ainda a classificação de sigilosa para despesas como alimentação, bebida, telefone, restaurante e hospedagem. O relator Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, admitiu uma exceção para casos que envolvam a segurança nacional, mas caberá ao Senado decidir sobre a manutenção ou não do sigilo. Propõe ao Senado Federal, qualquer de suas comissões, órgãos titulares de controle externo, nos termos do artigo 71 caput da Constituição Federal, sejam competentes para decidir sobre a manutenção do sigilo das despesas pessoais de agentes públicos que utilizem recursos dos cofres públicos federais ou pelos quais a União responda. A mesma transparência deve ser dada à
saques, notas fiscais e recibos referentes ao ressarcimento de servidores. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, criticou a atuação de ONGs alemãs na Amazônia. De acordo com ele, a Alemanha estaria implantando no Brasil, por meio dessas organizações, seu modelo público ambiental. Plínio afirmou que a Alemanha é o país que mais vigia, amordaça e dá dinheiro para as organizações e para os observatórios manietarem, manipularem e sugarem a Amazônia. Nós temos uma legislação ambiental que é terrível para a Amazônia. Não dizem nada em relação à Alemanha. A Alemanha, inclusive, o governo lá disse que não vai cumprir as metas ambientais porque ficaram sem carvão. E aqui nós temos carvão, não podemos aproveitar. Nem hidrelétrica podemos fazer. Porque as ONGs ditam as normas neste país, as normas ambientais. Somente no primeiro semestre deste ano, a sociedade brasileira cadastrou mais de 5.500 ideias legislativas pelo portal E-Cidadania do Senado Federal. Essas ideias, se alcançarem um número mínimo de apoios e forem aprovadas pelos senadores da Comissão de Direitos Humanos, podem se transformar em projeto de lei. Saiba mais sobre o E-Cidadania nesta reportagem de Alexandre Campos. De acordo com as regras do programa E-Cidadania, as ideias que alcançarem mais de 20 mil apoios de internautas em 4 meses são encaminhadas na forma de sugestão legislativa para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Se aprovadas pelo colegiado, as sugestões são transformadas em projeto de lei da comissão e passam a tramitar como uma proposição qualquer no Senado. O coordenador do programa E-Cidadania do Senado, Alisson Bruno, explicou que existem outras ferramentas que permitem a participação popular nos trabalhos do Senado. Uma delas é a consulta pública, por meio da qual a pessoa cadastrada no portal E-Cidadania manifesta a sua opinião sobre os diversos projetos em análise na casa, pelo voto sim ou não. A consulta pública serve como um termômetro para os senadores, né? É um espaço que foi criado por resolução para que o cidadão possa se manifestar sobre as proposições, mas a votação ela não vincula a decisão dos senadores. Os senadores vão votar, cada um conforme seu próprio entendimento. De acordo com Alisson Bruno, somente neste primeiro semestre foram 1.100.000 votos registrados, enquanto que em todo o ano de 2023 foram contabilizadas 1.200.000 manifestações. Para participar do E-Cidadania, basta acessar o portal do programa e se cadastrar em senado.leg.br/E-Cidadania ou ligar para o número 0800 061 2211. Com edição de Vladimir Espinosa e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão discute se criminalização das drogas impacta remédios à base de maconha. Propostas de parlamentares tentam minimizar o problema da obsolescência programada. Projeto autoriza envio de tropas brasileiras ao exterior sem a aprovação do Congresso. Boa noite. A Câmara analisa projeto que prevê o envio de tropas brasileiras ao exterior sem necessidade de autorização do Congresso Nacional. O texto foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, mas a votação não foi unânime, como conta o repórter João Gabriel Freitas. Com discordância entre parlamentares, avança na Câmara um projeto de lei que regulamenta a participação de tropas brasileiras no exterior. A proposta encaminhada ao Congresso pelo Poder Executivo foi aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e dispensa a necessidade de autorização do Congresso Nacional em relação ao envio de tropas brasileiras ao exterior para algumas exceções. Por exemplo, casos que envolvam resgate ou evacuação de brasileiros em outros países, assistência humanitária e movimentações aéreas e marítimas em áreas internacionais. Segundo o Ministério da Defesa, o Brasil já participou de 50 missões de paz organizadas pela ONU, com a participação de mais de 60 mil militares brasileiros. De acordo com a lei atual, estabelecida em 1956, operações fora do país só podem ser realizadas com o aval do Congresso. Em seu parecer, o relator na comissão, o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, defendeu que não se trata de uma redução das atribuições do Congresso Nacional, mas sim de um aperfeiçoamento da lei. O deputado ressalta a necessidade de mais rapidez nos processos governamentais diante das novas